O meu entrevistado de hoje será João Manuel Cordeiro Alves, que é zootecnista, mestre em aquacultura e é gerente de produtos para a aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será o cenário dos pescados no Brasil. Grande João Manuel, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Prazer é meu, divino. Prazer estar aqui com você e a sua audiência. João, nós vamos falar de um tema pouco falado aqui, tanto no programa quanto no podcast, que é a questão dos pescados. Antes de entrar diretamente no assunto, eu gostaria que você falasse dessa empresa que você trabalha. Eu já vi o nome Guabi aí, todo lugar do Brasil que a gente vai, onde vende ração, tem, né? Rações Guabi. O que que isso tem a ver com peixe? É, a Guabi é uma empresa brasileira, ou foi brasileira, exclusivamente brasileira, até 3 anos atrás. Perdão. Guabi quer dizer comida em Guarani. A linha de peixes nossa chama-se pirá, que é peixe em Guarani. E a linha de ração para camarão chama-se poti. Então, é uma empresa de origem brasileira, foi brasileira exclusivamente até pouco tempo, e tem muito orgulho disso. A Guabi é uma empresa importante na aquacultura brasileira, foi a primeira empresa que começou a produzir ração para peixe, fez rações extrusadas para peixe pela primeira vez no Brasil, a primeira empresa a produzir rações extrusadas para camarão no mundo. É uma empresa muito importante, participou de muitos congressos, estimulou muito esse negócio, patrocinou e trouxe gente do mundo, de lugares onde a aquacultura já era uma atividade mais madura que a nossa. Então, a Guabi é uma empresa muito legal. Eu estou na Guabi há 20 anos e, se eu pudesse, estaria há 40. Eu fiz esse ano 40 anos de formado. E era meu sonho de carreira vir trabalhar aqui, justamente pela importância que ela dá à inovação, à aplicação de tecnologias. É muito, muito confortável trabalhar. E o que é que tem a ver a Guabi com peixe? Guabi tem tudo com peixe. A gente produz umas 90 mil toneladas de ração para aquacultura por ano, é um número grande. Tem empresas que hoje produzem mais, mas são vários conglomerados de marcas que foram compradas, então são maiores que a gente. E a gente falou Guabi, falou peixe, falou camarão, a pessoa pode comprar de outro, mas vai lembrar da gente. Não, Existem muitas soluções nutricionais para peixe no mercado? existem, porque as rações, a principal função de uma ração é fornecer os nutrientes necessários para o animal desenvolver a função zootécnica que o produtor espera. Uma vaca para produzir leite, um cavalo para esporte ou trabalho, né? E assim vai. Só que hoje, as rações são, além disso, veículo para aditivo. Então, nós temos aditivos melhoradores de saúde, nós temos aditivos melhoradores da digestão, temos aditivos melhoradores de pelagem, nós temos aditivos que eu posso colocar ômega 3 numa tilápia, que é um peixe de sangue, peixe de água quente, e o ômega 3 é de animais de águas frias, né? Então, tem aditivos para tudo hoje. Para melhorar o meio ambiente, eu coloco, por exemplo, na ração do peixe, uma bactéria, um probiótico, que nas fezes sai lá e vai no fundo do tanque que eu estou criando o peixe e vai ajudar a digerir aquele monte de sujeira que fica normalmente no fundo de lagoas, de represas, de rios. Então, tem muitas soluções. E o conhecimento também dos nutrientes, né? Hoje a gente conhece muito melhor os nutrientes do que a gente conhecia há 20 anos, 30 anos, quando eu acabei meu mestrado. A gente conhece os ingredientes também. E o Brasil é o maior exportador de carnes do mundo, bovinos, suínos e aves. O subproduto do abate desses animais são ingredientes incríveis para produzir ração para pescados. Então, a gente desenvolveu esses produtos, os subprodutos, os produtores desses subprodutos melhoraram a qualidade deles. Então, o que era farinha de pena, que era um negócio tido como
uma bucha, né? Não, hoje é uma excelente fonte de alguns aminoácidos em alta digestibilidade. Então, evoluiu muito, mudou totalmente. Uma pessoa que tenha dormido 10 anos atrás, um nutricionista, e que acordou hoje, ele fala, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Mudou muito, mudou muito. Para João, melhor, claro. você é mestre em aquacultura. Eu já ouvi falar em aquacultura, aquicultura. É a mesma coisa? E o que é essa aquacultura? Aquacultura e aquicultura são sinônimos. Eu tenho a impressão que aquicultura não é o termo mais correto. Eu tenho a impressão que o termo mais correto seja aquacultura. Eu prefiro falar aquacultura ao invés de aquicultura, porque eu já fui apresentado como gerente de agricultura, e eu não tenho nada a ver com agricultura. As duas palavras são parecidas. Mas em inglês, em italiano, em espanhol, em todas as outras línguas, é aquacultura. O radical é aqua e não aqui. Então, as duas palavras têm o mesmo significado. Aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos. Qualquer animal ou vegetal que tem uma fase da vida na água é aquicultura. Se você cultivar isso, você está fazendo aquicultura. Na verdade, cultivar para planta e animal é criar. Então, se você criar algum animal, é aquacultura. A rã, por exemplo, tem uma fase dentro d'água e uma fase fora, é aquacultura. Jacaré, é aquacultura, tartarugas, né? Então, existe cultivo de tudo isso, desde ostras, camarões, peixes ornamentais, né? E peixes para consumo, como é o caso da tilápia, que é o peixe que está fazendo sucesso pelo mundo. Ô, João, quem tem mais de 40, assim como eu e você, se lembra bem que peixe só era comido na Semana Santa, né? O brasileiro não tinha muita tradição de comer peixe. Adoram churrasco, né? Amam churrasco. Como é que está esse mercado hoje no Brasil? Cresceu muito, cresceu muito. Eu trabalhei numa pesquisa dos hábitos, né, do brasileiro, muito tempo atrás, antes de me formar, então há mais de 40 anos. Eu fiz 40 anos de formado esse ano. Vamos ver com as donas de casa por que elas não comiam mais, não tinha mais peixe na casa delas. Não sabe fazer além de frito ou assado, ou ensopado. Primeiro aí. Segundo, não confia na qualidade, não sabe se está bom, se está ruim. E a oferta é pouca. O Brasil produz, dos últimos, 20 anos para cá, colocou no mercado 840 mil toneladas de peixes e mais umas 120 mil toneladas de camarões, quase 1 milhão de toneladas por ano de pescado no mercado. E falta. Não tem, então acabou aquela história de comer só na Semana Santa. Eu sou do interior, como é você. Você é do interior muito mais longe do mar do que eu. Mas eu também, na minha cidade, não se comia, na minha infância, se comia peixe, mas não era muito mesmo. Agora, se você for nas cidades ribeirinhas ou nas cidades perto do mar, o consumo é bem mais alto do que o nosso. O consumo brasileiro em torno de 10 quilos por habitante ano. Cresceu há 20 anos, talvez não fosse 7. Cresceu bastante. A população cresceu bastante nesses últimos 20 anos e o consumo per capita também. Então, a produção cresceu. E isso é fruto da aquacultura, porque a nossa produção de pescado está estabilizada, do Brasil mais ou menos 1 milhão de toneladas, e a gente importa também, importa bastante salmão, importa merluza, importa pangáceos, importa bacalhau é um item importante na nossa pauta de importações de pescados. A aquacultura, a pesca no mundo está estabilizada em 90 milhões de toneladas. Desses 90 milhões de toneladas, 65 milhões, mais ou menos, 68, são usados para consumo humano. O resto, o excedente disso, é animal com baixa qualidade sanitária, ou alguns animais com muito espinho ou com gosto ruim, são usados para a produção de fertilizantes ou ingrediente para ração animal.
Então, tem uma oferta de 65 milhões, mais ou menos, do pescado. A aquacultura, hoje, fornece 68 milhões. Então, todo o crescimento o mundo consome um pouco mais de 130 milhões de pescado para consumo humano, mais da metade hoje já é produto de cultivo. E essa demanda existiu. Então, quanto mais vai produzindo, mais vão consumindo. O brasileiro gosta de pescado. E, com a chegada dos processadores, com algum peixe como a tilápia, por exemplo, que não tem espinhas, é um peixe de sabor, se você temperar ele com qualquer coisa, ele fica bom, sal e cebolinha fica bom, só sal fica bom. Se você colocar um monte de tempero famoso aí, caro, ele vai ficar bom também. Você vai encontrar no mundo tilápia nas casas mais pobres e vai encontrar tilápia no cardápio da primeira classe das principais companhias aéreas do mundo. Então, é um peixe muito cosmopolita, rústico, prolífico, produz muitos filhotes, se adapta a qualquer ambiente, é um peixe fantástico, apesar da gente ter um monte de espécies muito importantes que poderiam ser muito importantes mundialmente também. Mas o mercado está querendo comprar tilápia. Infelizmente, nossas espécies vão ter que esperar um pouco ou achar alguma e a gente investir nelas. Essa que é a verdade. Nós precisamos investir um pouco nisso. A tilápia, ela é original do Brasil ou não? E por que a tilápia é tão famosa? E nós temos tantos peixes, né? E por que a tilápia que pegou essa fama toda? A tilápia é do Egito. Tilápia do Nilo, ela lá do Rio Nilo. Provavelmente, o peixe do milagre dos peixes tenha sido uma tilápia. E o Cristo estava lá quando fez o milagre dos pães e dos peixes, né? Provavelmente a tilápia seja esse peixe. Ilustrações são de que é de tilápia. A gente fala tilápia como se fosse um peixe único, como é o dourado nosso, né? Mas tilápia são umas 70 espécies de peixes diferentes do mesmo grupo e que o que a gente come hoje são cruzamento entre essas espécies, então são híbridos que melhoraram em crescimento, que têm mais rendimento de filé, que crescem mais rápido, que toleram densidade, conviver em grupo, como tem que ser as pisciculturas. No Brasil, a gente não escolheu a tilápia, é o mundo que espera que a gente produza tilápia. A gente começou a produzir tilápia para exportação, pensando em exportação, porque no Brasil não se consumia tilápia. E o brasileiro pegou gosto, e a gente não exporta bastante, e tem crescido muito a exportação, especialmente de tilápia. Esse semestre, que acabou agora em julho, houve um crescimento de cerca de 70% a mais do que no mesmo período do ano passado. Não é 70% sobre um número pequeno, mas é um crescimento expressivo, e é basicamente tilápia, e até subproduto de tilápia. Nós exportamos couro de tilápia para o Japão, exportamos escama de tilápia para lá, para fazer medicamento, para fazer unha, para cosméticos, né? Para tirar o colágeno do couro da tilápia, para passar no rosto ou até para ingerir. Ô, João, a suinocultura enfrentava um problema sério que tinha até desinformação por parte das pessoas, falavam que a carne suína não era boa. Enfim, eles investiram em genética, mudaram a estratégia, criaram cortes novos e fizeram com que o mercado desse uma agitada e aumentou bastante o consumo de carne suína no Brasil. Com os peixes, acontece a mesma coisa ou não? Existem novidades? Investiram nessa questão de cortes ou não? Está do mesmo jeito que era antes? Não. Bom, vamos falar. Quem cria porco no mundo, todos, aí em Rio Verde, aqui em Jaboticabal, onde eu moro, ou na Índia, ou na Ásia, na Índia não cria, mas na China, cria o mesmo animal, sus scrofa. Então, todo melhoramento genético que foi feito na Índia, na China, na Bélgica, que foi um grande melhorador de suínos, trabalharam num animal só. Agora, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar,
Uns trabalham com tilápia, outros trabalham com carpa, outros trabalham com salmão, o outro com truta, o outro com tambaqui, o outro com pintado. No mundo se cultiva mais de umas 300 espécies diferentes. Então, a velocidade... Primeiro, nós começamos depois deles, né? Fazer melhoramento genético. Mas o esforço é diluído. Cada um concentra na espécie que lhe interessa mais, um pouco mais, está mais próximo dela. Mas tem sim bastante. Hoje a gente tem tilápias. Se eu falar para você que nos últimos 20 anos, a gente abatia uma tilápia com 450, 600 gramas em 6 meses. Hoje a gente abate uma tilápia com 900 gramas, 1 quilo nos mesmos 6 meses. Com uma conversão alimentar melhor, então isso tudo é fruto de melhoramento genético, aliado à alimentação que melhorou, as práticas de cultivo, né, o manejo, mais saúde, prevenção de doenças, na verdade, então o animal tem mais saúde e conforto. Então, todas essas coisas contribuíram para esse melhoramento zootécnico, né? Porque tem melhoramento genético e o melhoramento zootécnico. O genético faz parte do melhoramento zootécnico. O zootécnico inclui a genética, mas o conforto, e eu preciso, às vezes, mudar o conforto conforme a genética, a alimentação, tudo isso é o conjunto da obra, é o melhoramento zootécnico. E houve muito. E essa estratégia que eles fizeram com o suíno, de criar a picanha suína, criar esses cortes, né, que eles chamam de nobres e tal, aconteceu a mesma coisa com os pescados ou não? Para tilápia já existe o lombo e não vou dizer o resto, não sei como é que chama, mas não é como o suíno, porque a gente compra o peixe inteiro na maior parte das vezes. Com alguns peixes se compra cortes, né? A gente compra filé de tilápia. O que acontece é que suíno é suíno. Se você, a não ser que você produza um suíno que come flores de hortênsia, que não sei o quê, pode tirar ele da commodity, né? Porque suíno é suíno, tilápia é tilápia. Então, o que as integradoras de suíno fizeram? Bom, vamos parar de vender suíno inteiro e só tem boi até pouco tempo, era dianteiro e traseiro, né? É tudo o mesmo preço, da 7ª costela para frente é dianteiro, da 8ª para trás é traseiro, e traseiro custa 30 e dianteiro custa 20. Pô, mas no traseiro tem coisa que vale 7, né? O músculo lá vale pouco, e tem coisa que vale muito mais, um contrafilé, um ancho, uma picanha, né? E na frente tem porcaria também, mas tem muita coisa boa, né? Então começaram a tirar da commodity. E com o peixe, mais ou menos está sendo assim. Tem gente que produz tilápia maior para poder vender com um restaurante japonês, tilápia de 3 quilos, 4 quilos, viva, o Japão, aí o sushi man vai lá, sacrifica o peixe na hora, tira o filé e faz os pratos na frente dos caras. É um show, a tilápia é a mesma. O que está fazendo é agregar valor. O Brasil tem muita água doce, muitas bacias hidrográficas, tem um litoral gigante, extenso, mas a nossa produção de pescado parece que ela é assim tão pequena. E eu não sei se é porque essa produção é pequena, as pessoas não comem tanto peixe. O peixe do Brasil, comparado com outros países, ele é muito caro? O peixe no Brasil não é caro. O brasileiro ganha pouco. Se você for para a Europa, você não acredita nos preços, mas as pessoas podem comprar. O produtor ganha bem. Aqui não. Aqui o produtor de peixe está passando por um momento difícil, com a queda de rendimento das pessoas aí por conta da pandemia, e depois a guerra ajudou a aumentar o problema, a guerra da Ucrânia com a Rússia, piorou um pouco o negócio. Mas um produtor na Europa ganha bem, um produtor nos Estados Unidos ganha bem. Um produtor na Índia não ganha tanto, um produtor na Ásia também não ganha tanto. Então, é o país que, apesar de tanta riqueza que a gente vê,
o povo é pobre ainda. O povo é pobre. Você tem razão, a gente tem muita água doce. A aquacultura no mundo é praticada praticamente em água doce. Cerca de 75%, 80% desses 60 e tantos milhões de toneladas de pescado cultivado é feito em água doce. O Brasil tem 12,5% da água doce do mundo, água doce de superfície, porque a Groenlândia tem muita água, mas é tudo congelada, e a água as geleiras que estão no mar, os icebergs, são tudo de água doce, não é de água salgada. A China tem 5% da água doce do mundo, e a China produz 70% de todo o pescado cultivado no mundo. Então, nós temos 5 vezes o que perdão, 2 vezes e meia o que nós temos 12,5 e eles têm 5. Nós temos 2 vezes e meia o volume de água doce de superfície que a China tem, nós podemos produzir 2 vezes, fazendo uma conta bem sem pensar muito, mas nós temos um potencial incrível. Aí, por que não vai para frente? Nós temos ingredientes. O Brasil é o maior exportador de carne, e os subprodutos disso são fantásticos, eu já falei aqui agora. São fantásticos para fazer ração para esses animais. Nós temos pesquisadores desenvolvendo tecnologia, sabemos muito. Qualquer congresso no mundo que você vá, tem uma palestra ou 2 ou 3 lotadas de gente com um brasileiro falando para os gringos lá. A gente tem água, a gente tem necessidade de dar dinheiro. Nós ainda não decolamos porque temos muitas barreiras para regularizar o empreendimento. Durante muito tempo, a aquacultura foi considerada uma ameaça para as águas. E é um engano muito grande, porque se a água não está boa, o peixe não vai crescer, o peixe, o camarão, a ostra. Então, a aquacultura não prejudica a água, de jeito nenhum. E nós temos, então, ainda muitas barreiras para regularizar os empreendimentos. Existia um projeto... Desculpa, pode falar. Aquela história de que as fezes dos peixes acabam poluindo ali e alterando o meio ambiente ali naquele local, isso é fato ou é fake? É fato ou fake. As duas coisas. Se você colocar muito mais peixe do que o ambiente é capaz de suportar, sim, você coloca uma quantidade de fezes lá que o ambiente, os micro-organismos que estão lá não conseguem digerir e anular aquilo, você vai provocar um impacto. Esse impacto pode ser, apesar de negativo para algumas pessoas, pode ser positivo, porque quando você aumenta a fertilização da água, você tem mais produção de plâncton, que são os primeiros algas e bichinhos pequenininhos, e isso aumenta a produção de pesca em volta. Então, em volta das pisciculturas, ou onde a água de uma piscicultura cai no rio, sempre tem muita gente pescando. Para os ambientalistas, e eu até concordo, tá? Isso é um impacto negativo. Mas para os pescadores é um impacto positivo. Então, o que a gente precisa fazer? Hoje a gente produz ração com muito mais digestibilidade. Quando eu falei para você que a conversão alimentar caiu de 1,7, 1,8 para 1,5, 1,4, essa diferença são quilos de fezes a menos por quilo de peixe produzido que são jogados no ambiente. Mas a gente pode colocar junto na dieta probióticos, que são bactérias vivas, viáveis, que vão junto com as fezes digerir aquilo lá. Então, hoje a gente tem maneiras de contornar, de fazer as coisas crescerem com mínimo impacto. E a tecnologia vai trazer para a gente mais coisa ainda, mais conhecimento ainda. Ô, João, está acontecendo nesta semana um grande evento aqui no Brasil, tem um nome até pomposo, né? O 4º International Fish Congress e o Fish Expo Brasil, nome em inglês, bonito, né? O Congresso Internacional do Peixe aqui no Brasil. Qual que é a importância de eventos como esse para o fortalecimento do setor?
Divino, os eventos são importantes para qualquer setor, especialmente para um setor que precisa crescer, que tem potencial de crescer muito e que está crescendo. O Brasil tem, além do IFC, tem 2 outros eventos nacionais, aliás, os 3 são internacionais, muito importantes. A FENACAM, que é a Feira Nacional do Camarão, o AquiShow, que é um equivalente ao AgriShow, excelente, AquiShow Brasil, que é internacional agora, e o IFC. É lugar da gente discutir o que vamos fazer, nesses lugares sempre estão as pessoas importantes que dirigem esse negócio, então é muito importante. E a gente encontra amigos nesses períodos de pandemia que a gente passou, a gente precisa conversar, a gente conversou bastante via internet e tal, como nós estamos fazendo aqui, com recursos bem bacanas, mas você encontrar lá com ele e falar sem tempo com hora, ou preocupação com a câmera, ou com a luz, com nada, é muito importante que esses eventos aconteçam. Além desses, existem centenas de outros regionais, todos com a sua devida importância. Essa história de que vão abrir lá o reservatório de Itaipu para criação de peixe, você acha que vai vingar ou não vai? Já está autorizado, já saiu. Existia um projeto, há talvez 20 anos atrás, ou pouco menos, criando os parques aquícolas, que seriam áreas que o governo estudou e determinou como áreas para produção de peixe. Definiu a quantidade de peixe que pode colocar lá, enfim, fez um monte de coisas, mas não assinou, ninguém assinou o decreto, a portaria. O nosso presidente assinou alguns meses atrás, que foi em março, e isso nos autoriza, precisa agora isso tudo ser, eu não entendo nada de leis, mas ele autorizou, então agora precisa cada estado fazer a sua regulamentação lá, não sei se é esse o termo certo, mas está nos autorizando a produzir quase 4 milhões de toneladas de pescado a mais do que nós já produzimos hoje, nas águas públicas, que são exatamente essas águas de represas que já foram impactadas. Parou, era um rio que corria, fizemos uma barragem lá, o rio parou, os peixes não se reproduzem como reproduzem, mas não se reproduziam como era antes. As famílias de peixes, você isolou, mudou. Vamos usar isso, estragou isso? Vamos produzir intensivamente 4 milhões de toneladas. O Brasil pesca 1 milhão, tira da natureza 1 milhão de rios e mares. E com isso aí eu posso produzir 4 milhões sustentáveis, que todo ano vão ser produzidas de novo, consumindo milho e soja que a gente exporta, bacana, mas antigamente a gente exportava só soja grão, hoje a gente exporta farelo de soja, exporta suíno, a sua região, grande produtor de suínos e aves aí, milho e soja que nós estamos exportando. Podemos exportar peixe também com essas coisas. Então, o potencial é muito grande. Toda vez que eu falo disso, eu fico empolgado, cara. É muito, muito legal. Temos muita coisa para fazer. João, eu adoro conversar com pessoas que falam com brilho nos olhos. E você é uma dessas pessoas que os olhos faiscam quando falam de peixe, de pescado, de aquacultura. E eu adorei o meu bate-papo com você. Até extrapolei o tempo aqui, mas foi muito bom. Eu te agradeço imensamente por compartilhar o seu conhecimento, o seu tempo e esse brilho nos olhos com a minha audiência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, adorei a conversa. Você é muito bom de fazer pergunta, cara. E você faz uma perguntinha e não fica descrevendo o cenário, não. Isso é fantástico, fantástico. Eu adorei também. Atrasei seu dia hoje, mas espero que você tenha ficado contente. Você já se manifestou. Eu também estou bastante contente por ter cumprido com o que eu havia prometido para você, mesmo atrasado, mas é sempre assim, com brilho no olho, tá? Se precisar de mim, estou às ordens. Some de mim, não. Vamos falar mais de peixe. Um abraço para você. Outro para você, tudo de bom. Fica com Deus. Gente, eu conversei com um homem que tem brilho nos olhos quando fala. É o João Manuel Cordeiro Alves, que é zootecnista, mestre em aquacultura,
gerente de produtos para a aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E nós falamos a respeito do cenário dos pescados no Brasil. Se você chegou até aqui é porque você gosta de peixe, é porque você gostou do assunto. Então faz o seguinte, aperta seu dedo, deixa um like, compartilhe, mande para as pessoas que gostam de peixe também e a gente se encontra no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.